a mais uma aula e que Deus abençoe a nossa aula. Senhores, vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho os conceitos da concordância nominal? Vamos lá? Pessoal, o que é a concordância nominal? É quando o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo estão de acordo em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Ou seja, esses termos dentro do discurso, eles devem estar relacionados, tá? Concordando em gênero e número, certo? Com o substantivo, que nesse caso seria o núcleo, podemos assim dizer. Olha só, os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados, tá? Então, eu tenho o núcleo brinquedos e todos os outros termos, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, estão relacionados a esse substantivo, concordando em gênero, que no caso aqui é o masculino, e no plural, que no caso o número. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Simples, né? Olha o que eu coloco aqui para vocês. Ó. Observe que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo refere-se ao substantivo. Por isso é que eles estão todos no masculino e no plural. Nossa, professor, só isso? Fácil. Fácil, tranquilo, certo? No entanto, existem alguns casos que essa concordância nominal ela tem algumas características que nós precisamos ressaltar, tudo bem? Nada, nada que seja, vamos dizer assim, difícil de identificar, classificar e ou produzir. Tranquilo? Olha só. Hum, Quando um adjetivo é referente a vários adjetivos, tá? Quando tem um adjetivo que ele vai se referir a mais de um substantivo. Olha só, quando o adjetivo vier depois, tá? De dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância, tá? O adjetivo o adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo, tudo bem? Ele pode concordar aqui com o mais próximo, ou aparecer no plural no masculino, tudo bem? Tranquilo? Tá, professor, isso é muito simples. Quando aparecer o adjetivo no final, depois de vários substantivos, ele fica no plural, no masculino, tá? Ou ele concorda com o mais próximo. Professor, por que tem que destacar aqui plural e masculino? Porque se tivesse, nós veremos isso adiante um pouquinho, mas já vou antecipar nesse slide. Aqui eu tenho dois substantivos no masculino, ministro e secretário, tá? Se aqui estivesse no feminino secretária, por exemplo, eu não poderia utilizar esse adjetivo no singular, no masculino, porque ele tem que concordar com o mais próximo. E o mais próximo, nesse caso, seria um outro gênero. Mas neste exemplo, os dois substantivos estão no masculino. Eu só antecipei uma explicação que eu falarei também adiante. Olha só. Quando o adjetivo vier posposto a dois ou mais, perdão, senhores, a dois ou mais substantivos de gênero diferente, também há duas possibilidades de concordância. Teremos. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Olha só. Só um pouquinho, senhores. Ele apresentou argumento e razão justos. Nossa, professor, está estranho, mas de acordo com a gramática normativa do nosso idioma, ele está concordando com os dois termos que o antecede. Então, nesse caso, ele está correto. Tudo bem? Professor, teria uma outra possibilidade de concordância nominal? Sim. Olha só, ele apresentou argumento e razão justa.
Só que nesse caso, ele está concordando somente com o mais próximo. Foi aquilo que eu antecipei no slide anterior. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Lembre-se, havendo alguma dúvida, entre em contato com a coordenação, para que a coordenação entre em contato com o professor e assim nós possamos sanar a sua dúvida. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Quando o adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo se funcionar como adjunta de nominal. Entretanto, se funcionar como predicativo, haverá duas possibilidades. Nossa, professor, o senhor confundiu tudo, colocou um monte de informações. Calma, nós já vimos isso em outro momento. Eu só estou, vamos dizer assim, apresentando conceitos que nós já trabalhamos para que vocês possam estabelecer essa relação. Nós já vimos o que é um adjunto adnominal e um predicativo, certo? Mas nós podemos ir por um outro olhar também. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Ah, ficou melhor assim, pessoal? Então, beleza. Então, vocês podem escolher quando, vamos dizer assim, para identificar ou classificar se eu quero ir pela primeira explicação ou pela segunda. Lógico que em determinados momentos, em algum exercício, né, eu poderei solicitar que vocês utilizem essa primeira regra. Legal? Beleza. Então, vamos lá. Olha os exemplos aqui. Ó. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Olha só. O tamanho aqui ele aparece no singular, certo? Mais próximo aqui, masculino. Tranquilo? Agora, lembram lá na explicação que eu estava falando da questão do predicativo? Então, olha só. Pode concordar com o mais próximo, permaneceu fechada a porta e o portão. Tudo bem, tranquilo, certo? E permaneceram fechados a porta e o portão. Tudo bem? Então nós temos aqui a mesma relação. Ah, professor, é visível também que o verbo sofreu alteração. Sim, tá? Mas nós estamos preocupados com os nomes, substantivo e adjetivo, por enquanto. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo admite duas possibilidades. Olha só, o primeiro, substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Olha só, como ficaria isso? Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Então, eu posso estabelecer essa relação aqui. Então, quando eu posso identificar com um artigo é, é, para que eu possa caracterizar esse termo aqui. Olha só, substantivo, vamos lá de novo, para ficar bem claro isso aqui. O substantivo fica no singular, tá? E põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Então, eu tenho o substantivo no singular, certo? E tenho aqui os artigos que antecedem os adjetivos, as qualidades, as características que foram anexadas ao substantivo. Beleza? Tranquilo? Agora ficou claro, né? Então vamos lá. A segunda característica. O substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Como ficaria isso? Olha, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Porque esse artigo no plural, ele vai determinar os objetos aqui, ele vai determinar os termos que aparecem depois. Tudo bem? Por isso que ele aparece no plural. Certo, senhores? E vocês podem observar que os termos aparecem no singular. Perguntas até aqui. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. É claro que eu não poderia deixar de pedir para que vocês façam um breve exercício, tá? Estão corretas as concordâncias nominais, exceto. Então, vocês vão identificar, de acordo com o que foi apresentado aqui,
A única alternativa que não está de acordo com as regras que nós vimos até agora de concordância nominal. E vocês vão justificar, vão dizer por que essa alternativa não está de acordo com essas regras. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Observações? Então, senhores, até a próxima aula e que nós possamos voltar o mais rápido possível para o colégio. Um beijo a todos e por enquanto é só.